Hello Maris! Hello Conas! Como promessa é dívida, estou de volta com a parte 2 sobre o filme O Resgate de Jessica, um verdadeiro clássico da TV do início dos anos 90. Pra quem não sabe do que eu tô falando, já tem um vídeo aqui no canal, volta lá uma casa, em que eu falo sobre esse filme que marcou a minha infância e é de muita gente, sendo exibido muitas vezes na Rede Globo, contando a história, um caso real, de uma menina de 1 ano e meio que cai em um poço abandonado no quintal da casa de uma tia e, por conta disso, fica presa lá e todo o país passa a acompanhar o resgate dela durante 2 dias e meio. A primeira curiosidade sobre o filme é que, embora ele mostre que a tia da Jéssica está cuidando de várias crianças ao mesmo tempo na casa dela, uma espécie de creche, não é revelado que essa creche seria clandestina, ou seja, ela não tinha autorização para ter esse tipo de negócio. Porém, para ajudar a renda da família, ela acabava cuidando de crianças de conhecidos. E justamente, imagine uma única pessoa, naquele momento olhando 8 crianças, realmente qualquer descuido, qualquer momento que ela se distraísse, poderia acontecer algum acidente, que foi o caso que aconteceu. Outro detalhe é que todo mundo, famílias, amigos, vizinhos, afirmam que o poço estava tampado, então não tinha como a Jéssica cair. Supõe-se que uma outra criança tenha destampado aquele poço. A menina foi lá, curiosa, como qualquer criança, olhar e caiu neste poço com quase 7 metros de profundidade e apenas 20 centímetros de diâmetro. Outro detalhe interessante é justamente essa posição que a garota Jéssica ficou dentro do poço. Seria de cabeça para baixo, com o pé direito acima da cabeça. E justamente essa posição, que se manteve ali por 58 horas, sem comida, sem água, passando frio, teria comprometido a circulação sanguínea dessa região. Coisa que o filme não mostra é que quando ela é retirada do poço, além do corte que ela tem na testa, por ter deslizado lá dentro, ela teria também parte do pé dela gangrenado por falta de circulação. Isso, ao longo dos anos, fez com que ela passasse por 15 cirurgias para retirar essa parte do pé gangrenada e reconstruir. A Jéssica acaba ficando com o pé direito visivelmente menor do que o pé esquerdo. Como eu falei no vídeo anterior, o filme Resgate de Jessica fez muito sucesso nos Estados Unidos e ao redor do mundo, porque o caso real, Baby Jessica, como ela ficou conhecida, comoveu o país inteiro em outubro de 87. O então presidente Ronald Reagan, na época, chegou a declarar apoio à família e dizer que todos os americanos eram padrinhos e madrinhas da Jéssica. Isso também estimulou muito que as pessoas dessem doações no intuito de ajudar a família, que era uma família de classe trabalhadora. Estima-se que foi arrecadado cerca de 1,2 milhão de dólares num fundo para que a Jéssica utilizasse quando ela fosse adulta. Quando ela tivesse 25 anos, ela usaria esse dinheiro. Porém, o que aconteceu no meio do caminho, em 2008, a queda da Bolsa de Valores, uma grande crise financeira nos Estados Unidos, fez com que grande parte desse valor fosse perdido. Apesar da grande perda financeira, quando a Jéssica tem idade suficiente para movimentar a conta, ela descobre que restou ao menos o suficiente para garantir uma casa para a família dela. A Jéssica casa, compra essa casa, tem 2 filhos, continua morando na área rural do Texas e chega a trabalhar como assistente de educação especial e como paisagista, vivendo uma vida relativamente normal, relativamente anônima, até onde ela pode, porque ela sempre diz que alguém acaba reconhecendo, apontando, perguntando se ela é a Baby Jessica. Afinal de contas, o caso e a imagem dela acabaram compondo o imaginário social americano. Além do filme O Resgate de Jessica, recontando o caso dela, a família deu várias entrevistas em programas de televisão, especiais, documentários foram feitos sobre o caso, livros foram escritos contando acontecimentos que vieram a surgir depois do caso dela, ou seja, teve um impacto realmente muito grande na cultura americana. Um detalhe muito interessante é que o marido da Jéssica, o Danny Morales, lembra da Baby Jessica porque ele era uma criança, ele tinha 13 anos e ele acompanhou esse caso na televisão e diz que inclusive a mãe dele foi uma das pessoas que deu doações para ajudar a construir a vida da Baby Jessica, e depois ele acaba conhecendo ela, se apaixonando e se casando. O caso da Jéssica foi tão impactante na cultura americana que o fotógrafo Scott Shawn, que registrou as imagens do resgate, ele ganhou o prêmio Pulitzer daquele ano. Para quem não sabe, o Pulitzer é um prêmio americano que premia trabalhos de excelência no jornalismo, na literatura e na composição musical.
e as fotos do resgate da Jéssica acabaram ganhando o prêmio daquele ano. Mais uma informação para vocês terem ideia da dimensão desse caso nos Estados Unidos. Imagens do resgate da menina Jéssica chegaram a ser usadas por nada mais nada menos do que o maior artista da música americana, Michael Jackson. Usou essas imagens no clipe Man in the Mirror. Vocês podem até ir lá ver o clipe, que é maravilhoso. O caso também foi referenciado em vários programas de televisão, como Saturday Night Live, Simpsons e mais recentemente na série Modern Family, em que um dos personagens brinca que também caiu num poço no mesmo dia que a Jéssica. Porém, toda a atenção do país foi para ela e para ele não teria restado nenhuma atenção. Entretanto, nenhum detalhe ou curiosidade sobre o caso do resgate de Jéssica é mais impressionante, digamos assim, do que o que aconteceu com Robert O'Donnell, o paramédico escolhido pelo Corpo de Bombeiros para resgatar a Jéssica. O Robert foi escolhido justamente por ter uma estrutura física mais esguia. Então ele desce esse poço paralelo, cava até o poço em que a Jéssica está e retira ela de lá, trazendo para o poço dele, para então levá-la de volta à superfície. O Robert conta que levou mais ou menos uns 20 minutos após conseguir chegar a menina para retirar ela de lá. E ele acaba besuntando ela num óleo, alguma coisa à base de petróleo, para que ela pudesse deslizar com mais facilidade e assim ele não quebrasse os ossos do corpo dela. Ele acaba tirando a Jéssica de lá do poço e acaba ficando muito famoso porque ele é registrado em muitas fotos, tem que dar entrevistas para muitos jornalistas. O paramédico Robert O'Donnell, ele é um desconhecido e da noite para o dia, ao resgatar a Jéssica, ele se torna não apenas famoso, mas como um herói nacional, sendo reverenciado e homenageado por um país inteiro, dando entrevistas em jornais, revistas, redes de televisão. É uma fama muito intensa, muito repentina e também muito passageira, porque depois o Robert, como é comum nesses casos, cai no anonimato. E a família conta que ele nunca conseguiu superar o estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade que ele desenvolve a partir do resgate da Jéssica e de tudo que ele vivenciou depois. Inclusive o caso dele, que é muito triste, é usado em manuais para falar de como paramédicos e pessoas que trabalham com salvamento podem ter sequelas após eventos tão impactantes assim na vida delas. Em 1995, o Robert, infelizmente, conclui a vida dele tirando a própria vida. Toda essa passagem na vida do Robert, né, do anonimato à glória, ao esquecimento, culminando numa morte tão trágica, é um desenvolvimento muito cruel dele. Inclusive, a Jéssica fala em entrevistas que as pessoas imaginam que o acidente afetou muito a vida dela e que felizmente não afetou. Porém, afetou muito a vida de outras pessoas envolvidas, como familiares e profissionais do salvamento. A Jéssica também fala que ela voltou já ao local do acidente, no mesmo poço, no mesmo quintal, e tem lá uma inscrição na tampa do poço, né? O poço continua lá tampado, como uma espécie de memorial do caso, e lá na inscrição consta o nome dela, a data do acidente, e uma mensagem de todos que trabalharam no resgate, que diz algo assim: com amor de todos nós. É um caso super interessante que eu quis trazer aqui para vocês, baseado no filme, que foi um grande sucesso. Espero que tenha trazido muitas memórias de volta para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir a sua curtida. Vai lá, gente, por favor, é de graça. Ajuda muito o canal, ajuda muito a divulgação do vídeo. E não deixa de comentar aqui embaixo o que você sabe sobre o caso, que eu não citei aqui. Devem ter muitos mais detalhes que eu acabei não colocando aqui. Se você assistiu o filme, o que achou do filme? Comenta aqui, por favor, tá bom? Eu vou querer muito ouvir a sua opinião. Considere também se inscrever no canal, tá bom? Apoiar esta pessoa aqui, essa jovem senhora travesti, a fazer mais conteúdos como esse aqui no YouTube, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada e até a nossa próxima sessão da Trava.